por aí, né? Boa tarde pra você. Já a reportagem dessa derrota do Vasco aí pro Defensa e Justiça. Domingo o Vasco já pega o Grêmio, você vai ver ao vivo na Globo. Tem que ganhar pra sair da zona do rebaixamento. Quem tá lá também é o Botafogo, né? Que amanhã enfrenta o Flamengo, você vê exclusivo no Premier. E o Gonçalves, zagueirão, ídolo do Botafogo, falou com a gente sobre esse clássico importante. Dezembro chegou e tudo que o torcedor do Botafogo queria nesse momento era estar vivendo um fim de ano como o de 1995. Esse mês o Botafogo está completando 25 anos da conquista do Brasileiro de 95, né? O ex-zagueiro Gonçalves estava lá, campeão brasileiro. A realidade atual é bem diferente. Nesse momento, sendo muito realista, não vejo o Botafogo tendo condições no curto prazo de formar equipes com condições de conquistar títulos de expressão a nível nacional. Deixar a zona do rebaixamento é o objetivo. Os treinos da semana até tiveram a participação do novo técnico, Eduardo Barroca, mas só de forma virtual, porque o treinador testou positivo para a Covid e está cumprindo quarentena. O Barroca vai ter muito trabalho pela frente, mas eu acredito que é possível sim o Botafogo melhorar a sua performance individual e coletiva, né, dos jogadores e coletivamente, para ter condições de superar os adversários até o final do Campeonato Brasileiro. O próximo desses adversários é o Flamengo amanhã no estádio Newton Santos, rival que o Botafogo ainda não venceu esse ano. Uma derrota no Carioca e um empate no primeiro turno do Brasileiro. Um desses jogos que o Botafogo deixou escapar os 3 pontos foi justamente contra o Flamengo, onde o Botafogo sofreu o gol de empate já nos acréscimos. Gonçalves fala com propriedade sobre o clássico, já jogou muitos na carreira, a maioria pelo Botafogo, onde ganhou alguns títulos. Quando vestiu a camisa do Flamengo, já deu uma ajudinha ao rival. E veja que bobeira incrível do garoto Gonçalves. Ele encobre Zé Carlos e faz gol contra. O fato de ter feito gol contra, eu considero que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha carreira em termos de aprendizado e maturidade. E depois o destino quis que eu fosse justamente para o Botafogo. Aquele jogo terminou 3-3. O de amanhã, para o Botafogo, é quase vencer ou vencer, diante da situação atual. E se for com gol contra, não tem problema algum. Daqui a pouco, a reportagem do Flamengo. Um golaço que virou placa. A falta cobrada por Nenê na vitória do Fluminense sobre o Motoclube por 4-2 em fevereiro pela Copa do Brasil foi eleito o mais bonito da primeira fase em votação popular na conta oficial da competição. Ele foi um dos jogadores do Fluminense que recentemente se recuperaram da Covid-19. No último jogo contra o Bragantino pelo Brasileirão, o Nenê era o mais experiente em campo, num time cheio de jogadores da base, por causa dos desfalques causados pelo novo coronavírus. O Covid, pelas informações que a gente está vendo agora, está aumentando na comunidade toda, e isso não difere do futebol, né? Quem passa por esse processo tem situações mais difíceis ainda que outras equipes já passaram também por esse processo, mas a gente tem focado aqui em encontrar soluções, né, de buscar soluções para tudo isso que está acontecendo. O próximo adversário é o Atlético Paranaense, sábado no Maracanã. O técnico da Helma vai ter à disposição 4 nomes mais experientes, recuperados da Covid-19. O zagueiro Nino, o lateral esquerdo Egídio e no meio-campo Hudson e Michel Araújo. A lista de desfalques tem 9 jogadores, o atacante Luca e o goleiro Pedro Rangel. Agora são 6 em isolamento por Covid-19. Mesmo com tantos problemas por causa da pandemia, o Fluminense continua próximo da zona de classificação para a Libertadores. Valorizar esse contexto de quem está indo para campo, indo para campo entregar o seu máximo, com muita dedicação, com muito esforço, com a sua qualidade, com a sua personalidade. Legal, vou dar uma dica de podcast para os torcedores do Fluminense, porque amanhã faz 10 anos do Tri Brasileiro. Tem um papo maravilhoso com o Muricy Ramalho, que era o técnico em 2010, né? Tá lá no ge.globo/GE Fluminense, também nas principais plataformas de podcasts. Pela Libertadores, o Grêmio se classificou, agora pega o Santos nas quartas de final. O único confronto indefinido agora é o do Racing, que eliminou o Flamengo, né? E está esperando Boca Juniors ou Internacional. Bora ver os gols da classificação do Grêmio. Então, jogou em casa contra o Guarani do Paraguai.
Aí o Ferreira, era Ferreirinha, virou Ferreira. 1-0 pro Grêmio. O assistente marcou impedimento, ele deu uma parada ali, não acreditou, teve checagem do VAR e o gol valeu. Aí, olha o árbitro apontando, valeu. Depois o Grêmio ainda fez 2-0, o gol do zagueiro Rodrigues. Esse foi o mesmo placar do jogo de ida, o Grêmio se classificou. Daqui a pouco as notícias do Flamengo, a visita do piloto Romain Grosjean aos caras que salvaram a vida dele na Fórmula 1 e também como foi o treino do Pietro Fittipaldi, que substitui o Grosjean no domingo. Mudança na classificação do Brasileirão e logo no lugar mais alto, olha lá, o São Paulo agora é o líder do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho você vai ver como é que o time do Fernando Diniz chegou lá. O antes contestado, agora gênio, Fernando Diniz. E o Flamengo, que amanhã enfrenta o Botafogo, agora está a 5 pontos da liderança. Tudo junto e misturado. O Flamengo tem recebido uma boa ajuda dos rivais cariocas. O Fluminense, por exemplo, já venceu 2 vezes o Internacional, quarto colocado. O Botafogo tem apenas 3 vitórias no Brasileirão. Uma delas sobre o vice-líder Atlético Mineiro. E o Vasco levou 4 dos 6 pontos contra o São Paulo, o novo líder. Mas o Flamengo, para ser campeão, também vai precisar fazer a parte dele, obviamente. Dentro de campo, claro, ganhando os jogos. E fora, arrumando a casa, não deixando que as 2 eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores se transformem numa grande crise. O impacto financeiro é evidente. No orçamento para 2020, a diretoria do Flamengo projetava chegar à final da Copa do Brasil. Com eliminação nas quartas, deixou de arrecadar 29 milhões de reais. Na Libertadores, a projeção era chegar pelo menos à semifinal e com eliminação nas oitavas, deixou de arrecadar outros 18 milhões de reais. A soma dessas 2 cifras, mais os ingressos que não estão sendo vendidos por causa da pandemia do coronavírus, forçam o Flamengo pela primeira vez em muito tempo a fazer contas para ajustar suas finanças. A primeira conta, a renovação do contrato do Diego Alves, que termina no fim do mês, virou motivo de uma disputa interna. O diretor executivo do futebol, Bruno Spindel, já havia acertado com os empresários do goleiro um novo vínculo, que seria de 2 anos. Só que os valores desse novo contrato, com uma boa valorização, não foram aprovados pelo vice-presidente financeiro do clube, Rodrigo Tostes. Uma contraproposta, sem nenhum aumento e apenas com uma correção pela inflação, foi apresentada pelo dirigente. Dessa vez, os representantes do goleiro negaram. Diego Alves, aos 35 anos, é um dos líderes do elenco. E se o impasse não for resolvido, ele só terá mais 4 partidas para se despedir. Coincidência ou não, ontem o Flamengo anunciou uma outra renovação. Hugo fica até o fim de 2025 e fez uma declaração de amor ao clube nas redes sociais. Entre a grana e a grama está o presente e o futuro dos rubro-negros na temporada.